Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 62 de Isaías. Vamos começar. Temos público aqui. Tô com vergonha. Mas vamos que vamos. Começar orando. E é isso. Amém, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada pelo dia de hoje. Consagramos a Ti este dia. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja conosco, que a Sua voz fale aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Nós possamos sentir a Tua presença perto de nós em tudo que formos fazer, Deus. E isso nos dá temor, sabe, Deus? Diante da Tua santa presença em tudo que façamos, seja das coisas corriqueiras, normais do dia a dia, seja naquelas coisas grandes que precisamos fazer, tomar decisões, fazer escolhas, Deus, em tudo. Queremos sentir a Tua presença e fazer conforme a orientação do Senhor no nosso coração. Queremos estar rendidas a Ti. Em nome de Jesus, capacita-nos, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos para essa palavra. É o que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Deixa eu colocar aqui. Esse daqui. É melhor, né? Então, bora. Então, vai dizer assim. Eu amo Sião e por isso não me calarei. Não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol e a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. Jerusalém, todas as nações verão a sua vitória. Todos os reis ficarão admirados com a sua beleza. Você terá um novo nome, o nome que o Senhor lhe dará. Você será como uma bela coroa que pertence ao Senhor, seu Deus. Antes da gente continuar, eu quero te fazer uma pergunta. O que é aquilo que você ama a tal ponto que você não se deixa quieto, não se deixa conformado na mesmice, parado na inércia? O que é aquilo que queima no seu coração a ponto de, cara, eu vou fazer algo a respeito, a esse respeito? Fica com isso aí no coração, fica pensando e vamos continuar. Então vai dizer assim: você será como uma bela coroa que pertence ao Senhor seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha querida e a sua terra de minha esposa. Pois o Senhor está contente com você e a sua terra será a esposa dele. Assim como um moço casa com a sua noiva, também aquele que a construiu casará com você. Assim como o noivo fica feliz com a noiva, também o seu Deus se alegrará com você. Nas muralhas de Jerusalém, o Senhor colocou vigias que não deverão ficar calados nem de dia nem de noite. Vocês, vigias, que fazem com que Deus lembre das suas promessas, não descansem. Nem deixem que ele descanse até que tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo inteiro. Com seu forte braço direito levantado, o Senhor fez ao seu povo este juramento: nunca mais deixarei que o seu trigo seja comido pelos seus inimigos, que nem permitirei que o seu vinho, que vocês fizeram com tanto trabalho, seja bebido por estrangeiros. Vocês mesmos colherão o seu trigo, comerão pão e louvarão a mim, o Senhor. Vocês mesmos colherão as suas uvas e beberão vinho nos pátios do meu templo. Moradores de Jerusalém, saiam da cidade e preparem um caminho para o seu povo que está voltando. Aplanem a estrada, tirem todas as pedras e levantem uma bandeira como sinal, para que todos os povos saibam o que está acontecendo. Pelo mundo inteiro o Senhor anunciou esta mensagem: digam ao povo de Jerusalém que o seu Salvador está chegando. Ele traz consigo o povo que ele salvou. Vocês serão chamados de povo santo, o povo que o Senhor salvou. Jerusalém
será chamada de aquela que Deus ama, cidade de Deus, cidade que Deus não abandonou. Então eu quero pegar com vocês, primeiramente, tiraram aquela primeira parte, né? Então aí vai falar assim, ó, assim como o moço casa com a sua noiva, também aquele que a construiu casará com você. Então, aquilo pelo qual, né, você decidiu sair de uma inércia, de um estado assim de passividade, de aceitar, de normalizar, disso, daquilo, aquilo que é o incômodo no seu coração, aquilo que você se revoltou contra e levantou-se para fazer algo, aquilo que você às vezes começou aos pouquinhos ali construindo, né? Ai, nossa, mas tem gente fazendo coisas tão maiores, tão gigantes. O que é isso daqui? O que o Senhor vai poder usar disso daqui? Com esses meus 5 pães e 2 peixinhos, sabe? Mas mesmo assim você se levantou, você decidiu sair, fazer algo a respeito. Decidiu começar aos poucos. Decidiu começar colocando tijolo por tijolo, depois argamassa, depois uma pintura, enfim. Algo você fez a respeito e você começou a construir. E aí agora você precisa muitas vezes se casar com isso, né? Se comprometer, manter ali, né? Desenvolver ali algo rotineiro, algo costumeiro, né? Que nem a gente vê muito isso em Neemias, né? Como é que ele fez? Ele ficou sabendo de uma notícia que Jerusalém estava arrasada e ele ficou muito contrito com aquilo. Então ele começou orando e depois ele viu uma oportunidade de pedir ao rei para ele sair, para ele ajudar os moradores daquela terra, da sua terra, né? A reconstruir. Ai, que susto. Tadinho, tem. Aqui tá cheio de carro, tá chegando um monte de carro. Enfim. E aí, beleza. E aí, sabe, então ele começou a se preparar para aquilo e ele foi fazendo aos poucos. Primeiro ele chegou, ele foi ali, ele sondou o território, ele viu o que poderia ser feito, o que ia ser necessário, viu o que precisaria usar, quantas pessoas estariam envolvidas, aí ele chamou, convocou reuniões, enfim, foi desenvolvendo um trabalho minucioso. E aí quando eles começaram a construir, vieram muitos ataques, né? Muitas pessoas falando, Neemias, porque vocês não estão autorizados, a gente vai contar para o rei quem é você, e nananã. Mas ele se comprometeu com aquilo, ele estava comprometido com aquela obra, ele estava definitivamente decidido a reconstruir as muralhas de Jerusalém, mesmo quando ele teve que parar por uma ordem do rei. Ele continuou trabalhando por trás, ele não deixou que aquilo morresse em seu coração. E quantas vezes a gente tem isso, né? Eu tenho isso, sabe? Eu tenho algo que o Senhor colocou no meu coração. Recentemente eu postei até algo a respeito disso e eu falei, cara, eu tenho um fogo queimando no meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Né? E o que eu comecei fazendo? Eu comecei sendo a Marina, sabe? Eu comecei orando, eu comecei jejuando, eu comecei fazendo alguns votos de redes sociais, aí eu comecei as lives, e aí as coisas foram ficando difíceis, ficando pesadas, a mente ficou confusa, e eu não desisti, eu continuei, e aí eu faço ao mesmo tempo as coisas ao mesmo tempo aqui no meu trabalho, eu tento aqui, tento acolá. Ontem parece que tipo foi um banho de água fria, assim, e destrói tudo, castelinho de areia que você estava começando a construir, que você achou que dessa vez ia dar certo.
E é isso, mas aí a gente não desiste, a gente se casa, a gente se compromete, a gente vira e fala, assim como o moço casa com a sua noiva, também aquele que a construiu casará com você. E aí mais à frente um pouquinho vai falar assim, vocês, vigias que fazem com que Deus lembre das suas promessas, não descansem. Nem deixem que ele descanse até que tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo inteiro. Se você tem uma promessa, se o Senhor colocou algo no seu coração e se aquilo vem crescendo e o Senhor vem falando e as coisas parece que nada contribui, parece que as coisas não vão acontecer, mas é o Senhor quem tem te dado ânimo a cada dia, que tem te fortalecido, que tem, sabe, colocado, semeado e te colocado em lugares estratégicos e você sabe que aquilo ali não é por acaso e ainda que se levante mundos e fundos, ele vira e ele fala, vocês que se lembram das promessas e que fazem o Senhor se lembrar das suas promessas, não descansem, mesmo assim, continua pensando de noite. Gente, às vezes eu vou dormir à noite, sério, eu durmo, eu já comentei isso com as minhas amigas, eu durmo, mas às vezes parece que eu não durmo totalmente, porque volta e meia eu tô tendo uma impressão, eu tô pensando, não é pensando em algo, não é que minha mente tá acelerada enquanto eu durmo, mas eu tô, tipo, eu sinto que a noite tá, sabe, as coisas estão acontecendo ali, e eu sinto, eu não sei como. Não descanse em relação a isso que o Senhor colocou no seu coração, nem deixem que Ele descanse. Vira e fala para Deus, Deus, todos os dias vai lá e lembre o Senhor das suas promessas, até que você veja isso reconstruído totalmente, até que você veja Ele cumprindo a sua palavra, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo inteiro. E aí, pra gente finalizar, antes que finalize aqui, né? Tem uma outra parte que eu quero falar, que eu acho que é isso aqui. Moradores de Jerusalém, saiam da cidade e preparem o caminho para o seu povo que está voltando. Aplanem a estrada, tirem todas as pedras e levantem uma bandeira como sinal, para que todos os povos saibam o que está acontecendo. Aqui, essa palavra preparem o caminho aqui, em hebraico, ela quer dizer, ela é derek. Tirando os meus erros, né, na pronúncia, mas ela se escreve assim, derek. E ela vai falar sobre jornada, sobre hábito, sobre curso de vida, sobre caráter moral, sobre maneira como a pessoa vive a sua vida, as escolhas que ela toma e as direções que ela toma. É um hábito, é algo que vai sendo construído, é uma cultura que vai sendo implantada. Destruir um sistema não é fácil, fazer uma cultura não é fácil, você ter uma cultura de oração não é fácil, você ter uma cultura de vida com Deus não é fácil. Todo mundo vai se levantar contra você. Todas as coisas vão cooperar para que você não faça isso. Porque não é desse século, não é desse sistema atual. Mas a gente precisa continuar, se fortalecer, não descansar, até implantar. Até implantar. Eu amo essa palavra. E eu tenho vontade que ela seja conhecida no mundo inteiro. E eu tenho a certeza que a partir do momento que as pessoas conhecerem, e não só conhecerem, mas viverem o que está aqui, eu não tenho dúvidas que o nosso mundo será transformado. Que a cidade santa do Senhor será elogiada no mundo inteiro. Eu não tenho dúvidas de que uma casa, de que uma família, de que uma cidade, de que um bairro, de que um estado, de que um país que serve, teme e olha para essa palavra e segue os princípios dessa palavra, eu não tenho dúvida que é uma nova Jerusalém, que é uma cidade onde vai ser elogiada no mundo inteiro, que é uma cidade que será chamada de minha querida, minha esposa, aquela que Deus ama, cidade que Deus não abandonou.
E é por isso que eu tenho, né? Então é um hábito que a gente cria, são coisas das quais a gente vai implantando, não vai descansando, vai orando, vai pedindo, vai mudando aqui, vai conversando com outro ali, até ver uma coisinha mudar, aí de repente as coisas, né, desabam, aí você vai lá e tem que ter o trabalho de construir de novo. Essa é a nossa vida, aplanando o caminho para o Senhor voltar. Amém. É isso, vai se cumprir. Eu creio, eu também. Amém, gente. Meu tempo se esgotou. Deus abençoe. Tchau, tchau.